te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vamos ficar de pé, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo ao culto, o culto da família, um culto de adoração, um culto de rendição ao nosso Pai, ao nosso Criador. Você que está em casa, seja bem-vindo a mais um culto. Espero que nessa noite o Senhor possa estar lhe abençoando poderosamente com a palavra de sabedoria, amém, igreja? Abra sua Bíblia em Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de nossos lábios, que confessam o seu nome. Amém? Amém, amados? Independente de qualquer circunstância, nós devemos louvar ao Senhor, dar sacrifício de louvor ao nosso Criador, porque Ele é o único que morreu, que ressuscitou, é o único que traz salvação para a nossa vida, é o único que tem vida para a nossa casa, para a nossa família, para nós. Então nós devemos dar sacrifício de louvor ao Senhor, com toda a nossa alegria, com todo o nosso fervor, diante do nosso Criador, independente de qualquer coisa que você esteja passando. Glorifique a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de milagre, e Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso louvor, e Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Assim como nós temos prazer e alegria de ouvir a voz do nosso Filho, o Senhor também tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Diga amém. Então feche os seus olhos, vamos dar abertura a este culto. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite. Pedimos que Teu Espírito Santo nos toque, que Teu Espírito Santo nessa noite venha estar neste lugar.
Pai amado, todos aqueles que foram convidados, Senhor, a vir à tua casa, a te louvar, a te buscar, que teu Espírito Santo os convença, que teu Espírito Santo os traga. Nós fazemos a nossa parte, mas a maior parte é do teu Espírito Santo. Se não for o Senhor convencer, o homem não faz. Então, meu Deus, que nessa noite, todos aqueles que chegarem aqui na tua casa, não saiam da forma que chegou, mas eles saiam daqui convictos, cheios de esperança e de alegria, em saber que o Senhor ouve a voz. Nós clamamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus poderoso, o único Deus misericordioso, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Então, meu Deus, nós te damos liberdade para o teu agir, para o teu fazer, aquilo que é necessário na nossa vida, no nosso coração. E nós te deleitamos na tua presença, porque não há lugar mais seguro do que estar diante de ti, e em saber que o Senhor está de ouvidos atentos, e que as tuas mãos estendidas a nosso favor. Então, meu Deus, não sairemos daqui vazio, mas sairemos daqui cheio de ti, da tua palavra, palavra de sabedoria, palavra de direção e discernimento para nós, ó Pai, que somos os teus filhos e nós buscamos a ti de todo o coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. Meu Deus, quebra todos os grilhões, todo o sufisma da mente nessa noite, todo o céu de bronze, ó Pai, seja quebrado, para que a tua presença venha, para que a tua unção se estabeleça neste lugar e possamos sair daqui revestido da tua glória, do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas àquele que vive. Aleluias, amém? Eu te convido você nesse momento a jubilar o Senhor, louvar ao Senhor, louve ao Senhor todo aquele que tem fôlego, amém? Então nós temos fôlego de vida, então vamos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida, amém, igreja? Vamos lá. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um
Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha Tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha Tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Não há ninguém como Tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus, Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha Tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha Tua igreja está. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, Dê uma salva de palmas a um Deus vivo. Amém. Vamos continuar a celebrar ao Senhor. Amém, igreja? A um Deus vivo, a um Deus alegre. Vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero
quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva nessa noite, com o teu poder, com a tua unção, com a tua glória. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nesse momento eu te convido você a adorar ao Senhor, amém, igreja? Nós já dançamos, jubilamos ao Senhor, a nossa alegria. Nesse momento eu te convido a adorar numa intimidade mais profunda com o Senhor nessa noite. Nossos lábios são lábios de adoradores, são lábios para glorificar ao grande Rei, ao Pai. E que nessa noite nós possamos ser tomados pela uma unção poderosa do Senhor, ser conduzido nessa noite pelo mover do Espírito Santo. Oh, Jesus amado. Quando o meu eu e o meu orgulho Adoramos a Ti, Jesus. descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei
de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Te louvamos, Senhor, nos rendemos a Ti nesta noite. Nosso coração nós ofertamos ao Senhor, meu Pai, o nosso louvor para Ti, Pai amado, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o único Senhor e Salvador, meu Deus. Te amamos, Senhor, e nos rendemos nessa noite a Ti. Tudo que há em nós é para o Teu louvor, é para a Tua honra. Tudo que há em nós é para glorificar o Teu santo nome, o nome poderoso, o nome glorioso. Oh, Jesus, amado, desejado és Tu, Pai amado. O Senhor reina neste lugar, o Senhor reina na nossa vida. Glorifique a um Deus vivo, glorifique a um Deus poderoso, a um Deus impetuoso, um Deus infinito. É esse Deus que nós adoramos, que nós buscamos. Oh, Jesus amado. Ah, Santo Deus, adoramos a Ti, Pai. Anjos proclamam a Tua majestade, prostrado aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando o santo.
Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, Jesus. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória. Aleluias, vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, vamos dar um grito de júbilo ao Senhor. Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um aplauso bem forte a Ele, dê um grito de vitória. Coloca a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça porque estamos na tua casa, felizes estamos porque estamos na tua presença. O Senhor seja louvado, o Senhor seja adorado, ao Senhor seja a honra, glória para todos sempre. Meu Deus, que ninguém saia daqui da forma que chegou, mas todos possam sair cheios da tua presença, da tua graça, da tua unção, do teu poder. Repreenda toda a seta de Satanás, coloca seus anjos de guerra ao nosso redor, repreenda todo o mal. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Espírito Santo nos ensine, nos capacite.
os nossos ouvidos possam ser abertos para ouvir a Tua palavra, que o nosso coração possa ser aquebrantado, que a bênção do Senhor se estenda sobre os céus da nossa cidade, Guajará-Mirim, e essa cidade seja salva, abençoada, próspera. Abençoa a nação brasileira, abençoa a nação boliviana, abençoa a Terra Santa, abençoa Israel. Pedimos a Tua bênção sobre todas as famílias que aqui estão, que eles sejam prósperos, eles sejam cheios da Tua graça, da Tua presença, que haja paz em cada lar, em cada casa, em cada família, que haja saúde emocional, espiritual e física, em nome de Jesus. Diga eu recebo, dê um aplauso ao Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus, podeis sentar. Amém? Tivemos batismo hoje. Quem se batizou, diga eu. Tem mais gente, foi um monte de gente que bateu. Quem se batizou que já está aqui nessa noite, levanta a mão. Tem uns lá fora, né? Amém. Daqui a pouco nós vamos ter ceia, tá bom? Vocês vão ter a primeira ceia. Lá em Romanos 10, vai abrindo aí a sua Bíblia. Lembrando que dia 15 agora nós temos nosso culto de ação de graça pelos 15 anos do nosso ministério. E chegue cedo, o culto vai começar às 20 horas. Mas se você não chegar antes, provavelmente você não vai conseguir lugar, isso é certo. Então chegue cedo para você pegar o seu lugar, tá bom? Romanos 10, versículo 14 e 15, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam coisas boas. Diga glória a Deus. O chamado da igreja, a única esperança para aqueles que estão perdidos. Vivemos em um mundo onde milhões e milhões de pessoas estão perdidas, completamente sem direção na sua vida, sem esperança, sem ânimo, sem saber o que fazer. Existem nações da terra onde o evangelho é completamente proibido, onde se alguém ser pego com a Bíblia, é preso, é executado. E Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu a sua igreja para que a sua igreja leve a mensagem da salvação àqueles que estão perdidos. A missão de alcançar aqueles que estão perdidos, sem esperança, sem vida, é de todos nós. Porque a evangelização, ela não é uma missão somente dos pastores, dos missionários, dos líderes. A missão de evangelizar,
de levar boas novas àqueles que não têm, é de toda a igreja. A responsabilidade é de todos aqueles que nasceram de novo. Então, se nós nascermos de novo, se nós somos de Cristo, quem é de Cristo aqui, diga glória a Deus. Então, nós temos a responsabilidade de alcançar aquelas pessoas que não têm esperança. Quantas pessoas que você conhece estão deprimidos, estão com o casamento acabando, estão sem vida, estão sem ânimo, perderam a paz, estão enfermos, e essas pessoas precisam ouvir que há um Deus que salva, que há um Deus que cura. Aliás, a mesma salvação que alcançou sua vida, a mesma cura que às vezes te tirou de uma enfermidade emocional, de uma enfermidade física, que às vezes te libertou de um vício, das drogas, da bebida, de algo que às vezes estava destruindo a sua vida. Então essa mensagem, ela não pode ficar presa dentro dos nossos corações. Essa mensagem não podemos prender dentro de nós e segurar somente para nós o bem que Jesus fez na nossa vida. E nós precisamos alcançar outras pessoas. Romanos, ele apresenta uma sequência bem lógica. Para ser salvo é preciso crer, e para crer é preciso ouvir, e para ouvir é necessário que alguém pregue. Como é importante que alguém pregue o Evangelho, que alguém fale de Jesus. Por que a minha vida mudou? Porque teve um homem, amigo meu, que um dia chegou diante de mim e disse: Leandro, sabia que existe algo diferente? Eu nem sabia que ele era crente. Eu disse: mas do que você está falando? Ele falou: eu queria que você viesse comigo. Eu disse: mas aonde? É uma reunião que vai ter hoje à noite. Vamos lá primeiro, depois você vai ver do que eu estou falando. E eu fui e nunca mais saí. Então, Jesus escolheu a sua igreja para levar a mensagem de salvação. Você conhece muitas pessoas que precisam de Jesus, amigos seus, colegas de trabalho, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm, às vezes, pensando em colocar até uma corda no pescoço, porque já não vê mais saída para a situação que estão vivendo. Aí entra as boas novas do Evangelho, que cura, que sara, que liberta, que restaura, e que você é prova daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Então, se Jesus tem feito algo por você, dê um aplauso a Ele. Todos nós, irmãos, temos um chamado. E esse chamado é para anunciar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um líder, mas você precisa ser alguém apaixonado por Jesus. Você precisa ser alguém que reconhece o favor que Jesus fez a você, a sua casa, a sua família. Uma situação muito curiosa em Pimenta, uma pessoa que não era crente, nunca frequentou igreja, tinha um amigo que tomava remédio tarja preta, e sofria demais. 2 empresários muito bem sucedidos lá da cidade de Pimenta Bueno. Esse que não era crente, olha só, nunca foi crente, nunca foi numa igreja de crente, mas ele
sabia o que o Deus dos crentes tem poder de fazer na vida dos crentes. Passou na casa dele, desse amigo que estava tomando remédio tarja preta, e diz: vamos ali comigo, eu sei de um lugar que pode mudar a sua vida. Colocou ele no carro, parou em frente à casa do nosso finado apóstolo e disse assim: você está vendo aquela arinha lá no fundo? Era uma arinha meia água assim, de 4 metros, onde ficava um Fiat Uno. Ele disse: vai lá naquela área, senta lá, que vai ter uma reunião daqui a pouco. Essa reunião vai mudar a sua vida, e eu vou lá buscar o fulano e eu já volto. Ele nunca mais voltou. E aquela pessoa que ele levou, naquele dia se libertou do remédio tarja preta, aceitou Jesus e foi curado no seu emocional. Até o ímpio que está lá fora sabe que o nosso Deus tem poder de curar, libertar, sarar e restaurar. Como nós que fomos alcançados e temos o benefício do reino, se calamos, fechamos a nossa boca na missão mais importante, que é levar o evangelho a quem está perdido. Se você está entendendo, dê um aplauso ao Senhor. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Presta atenção numa coisa. Às vezes a gente sonha: eu queria pregar o evangelho na África, eu queria viajar o mundo pregando o evangelho. Porque o chamado é para que a gente possa ir. Bota o versículo 15. O chamado é para que a gente possa ir. Agora, às vezes você precisa fazer uma missão do lado da sua casa, no seu vizinho. Às vezes você precisa fazer uma missão na rua de trás, no seu bairro. Às vezes você precisa fazer uma missão lá no seu trabalho, com seus colegas. Então, irmãos, Jesus não limitou a missão do ID aos seus 12 apóstolos. Ele deixou claro que a missão de ir fazer discípulo é de toda a igreja. Diga: eu sou a igreja de Cristo. Então cada cristão deve ser uma testemunha, aonde vive, aonde trabalha, aonde estuda, daquilo que Jesus fez. Você sabe qual que é? É óbvio que eu preciso pregar, eu preciso falar, eu preciso anunciar Jesus. Mas você sabia que o bom testemunho é uma ferramenta poderosa para alcançar quem está perdido? Tem uma pessoa aqui, dono de um comércio muito bem sucedido na cidade. Eu tive um discípulo aqui, hoje mora em Porto Velho. E um dia ele disse assim para ele, esse discípulo meu trabalhava para essa pessoa que daqui da cidade, e disse: vamos comigo para a igreja. Aí ele falou assim: qual a igreja que é? Isso é a igreja Betel. Eu sei, a gente era um pouco mais lá em cima. Eu sei. Ele disse: eu não vou porque eu não curto esse negócio de igreja. Falou: mas se um dia eu tivesse que ir para uma igreja, certamente essa igreja seria a primeira da minha lista. Porque eu não vi até hoje um mau testemunho daquele pastor daquela igreja, que compra, que não paga, que engana os outros. Eu nunca vi isso. Quem carrega o nome de Jesus precisa ter um bom testemunho. Um bom testemunho. E aí eu quero aproveitar e dizer algo para a igreja aqui. Aproveitando o meio da pregação, lembrei de uma coisa. Tem uma pessoa aqui na cidade. Como é que é o nome dele, irmão? Um tal de Miguel, que eu não sei nem quem que é, que está aplicando golpe na cidade.
usando o nome da nossa igreja. Nós estamos procurando essa pessoa e vamos denunciar ele, vamos dar um jeito de que ele responda por aquilo que ele está fazendo. E algumas pessoas má desinformadas, porque ele usa o meu nome, estão vendendo em comércio, usando o nome de alguns irmãos daqui. Então eu quero dizer para a igreja uma coisa bem clara: eu não mando ninguém em meu nome pedir nada de ninguém. Eu estou há 16 anos em Guajará-Mirim, eu nunca abri crédito em Guajará-Mirim, eu nunca comprei fiado em Guajará-Mirim, eu só compro à vista ou no cartão de crédito. Eu não tenho conta em padaria, eu não tenho conta em mercado, eu não tenho conta em loja. Há 16 anos aqui, nunca tive. E se eu precisar de alguma coisa sua, eu ligo para você, eu vou pessoalmente falar com você. Então, se esse tal de Miguel te procurar, é mentira, denuncia ele que ele é um farsante. Dê um aplauso ao Senhor. Agora, quem são as pessoas que Deus quer usar? Diga, pessoas comuns. Jesus tinha na equipe dele pessoas que não sabiam nem ler nem escrever. Jesus tinha homens que era estudado. Mas Jesus quer usar pessoas que aquebrantam o coração. Jesus quer usar pessoas que crê nele. Jesus quer usar pessoas que são gratas por aquilo que ele fez na sua vida. Então não fomos chamados apenas para frequentar cultos, ou até ter cadeira marcada na igreja, porque tem muitas igrejas por aí que o pessoal briga por causa de cadeira. Ô irmão, você está sentado no meu lugar, aleluias. Já faz 30 anos que eu sento nesse banco do lado direito. Diga assim, eu não fui chamado para isso. Diga, eu fui chamado para fazer discípulo, para multiplicar, para levar as boas novas do Evangelho. O Evangelho é a única esperança para o perdido. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum lugar, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, resgatando o perdido, trazendo paz às pessoas, transformando os corações. Ele é a única esperança para a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde está a vida eterna? Não está na religião, está em Jesus. Onde está a vida eterna? Não está nas riquezas. As riquezas podem te dar uma qualidade de vida melhor aqui nessa terra. Amém. Mas não leva você para o céu. Não salva a sua alma. A filosofia humana não resolve o problema do pecado. Quem resolve o problema do pecado é Cristo. Quem tem poder para perdoar pecado é Cristo. Quem tem poder para trazer alívio à alma humana é somente o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele que vai reconciliar o homem com Deus. E quem não está em Cristo, irmãos, está sem esperança. Quem não está em Cristo está sem a esperança da vida eterna, está sem a esperança da eternidade. Então essa missão de levar boas novas é de todos nós, é da igreja de Cristo. Deus envia a sua igreja para que ela leve as boas novas, que é o Evangelho.
Todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Você pode ganhar uma alma, irmão. Diga assim: é só você abrir a boca, irmão, e falar de Cristo para as pessoas, amém? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Então nós precisamos ir lá fora, alcançar quem está perdido. Lembro quando eu liderava a célula em Pimenta, eu começava às 4 horas da tarde da viagem de discípulo para a igreja. Eu ia nas casas, eu lembro que eu tinha uma família que eu evangelizava, tinha 7 filhos, tudo escadinha. Falei: gente, eu vou comprar uma televisão para vocês parar com isso. E aí eu colocava todo mundo no carro e levava lá e deixava na igreja, aí voltava, ia lá, buscava outro, ia lá, voltava, buscava outro. O dia que eu terminei a minha célula em Pimenta, que eu saí para pastorear, eu tinha 33 pessoas na minha célula. Mas nós não ganhamos alma ficando no sofá, nós não ganhamos alma fechando a nossa boca, nós não ganhamos alma se a gente não se relacionar com pessoas. Nós precisamos conversar com as pessoas que estão perdidas e mostrar para elas que existe um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo? E aí, irmãos, quem nos capacita é o Espírito Santo. Se você talvez não tenha oportunidade de estudar, talvez não importa, o Espírito Santo capacita. Quando Pedro falava, todo mundo se admirava e diz: de onde vem tanta sabedoria a esse homem? Porque Deus, através do teu Espírito Santo, dá sabedoria ao seu povo. E sabe o que é o evangelizar, igreja? É um ato de amor. Porque para você evangelizar alguém, você vai ter que doar a sua vida em prol da vida das outras pessoas. Porque às vezes você vai abrir mão de estar ali na sua casa para poder fazer uma visita. Às vezes você vai abrir mão de estar ali no sofá para poder ir lá, sentar e ouvir alguém, orar com alguém. Então isso é um ato de amor. Evangelizar é um ato de amor. E também de obediência a Cristo, que nos enviou para fazer discípulo. Amém? Então quem recebeu a graça de Deus deve compartilhar essa graça. Quem foi alcançado pela graça de Deus deve compartilhar essa graça que o alcançou. Quem está anunciando o Evangelho participa do plano eterno de Deus, que é o plano da salvação. A palavra diz em Romanos 10:15: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. E Deus honra quem leva a mensagem de salvação. Aonde mais Deus vai derramar conhecimento, sabedoria, força, ânimo, vigor? Na vida daqueles que está sendo obediente e que está levando a mensagem. Aonde mais vai ser capacitado? Aqueles que mais estão fazendo. Se você tem uma empresa, e aí você tem lá 100 funcionários na sua empresa, tem 2, 3 lá que os caras fazem um trabalho para 4, 5. Quando vem uma promoção, quem você pensa? Quem que você vai promover? Aqueles que só fazem o que foram contratados para fazer? Porque esse é o erro da maioria das pessoas. Eu fui contratado só para isso. E Deus está vendo. E ainda tem muitos que é contratado para fazer algo e ainda faz mal feito. De qualquer jeito. Mas aqueles que são contratados para fazer algo e fazem aquilo que ainda nem foi pedido, fazem a mais. Esses, quando
vem o momento da honra, eles são honrados. Não aqueles que nem o que foi contratado para fazer, fazem. Então aqueles que mais estão na frente, que mais fazem para o reino de Deus, mais Deus derrama sobre a vida deles. Mais Deus fortalece, mais Deus capacita. Então a gente tem que entender que também há bênção para aqueles que fazem a obra do Senhor. Cada vida salva é uma alma que vai para a eternidade. Cada vida salva é uma alma que vai alegrar os céus, porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. O dia que você se arrependeu dos seus pecados, Deus fez uma festa lá no céu pela sua vida. Então, não existe uma missão maior da igreja do que anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Eu digo aqui para você, você pode ter um coração bom e você dar comida para quem tem fome. Tudo isso faz parte. Mas quem está com fome, se você der uma cesta básica para ele, dali 2, 3 dias, uma semana, ele vai estar com fome novamente. Mas aquele que foi alcançado, ele vai para a eternidade. Aquela alma que se arrependeu, ela vai aos céus. Então diga assim: eu preciso deixar Deus usar a minha vida. Então Deus deixa claro em Romanos 10 que Ele usa a igreja para alcançar a vida de outras pessoas. A missão é da igreja para alcançar a vida de outras pessoas. Agora imagina se a igreja se cala. Como eu disse no início, muitas nações calaram a igreja. Muitas nações, por ideologias políticas, calaram a igreja em muitos países. Imagina a igreja calada, o caos. Imagina se você não tivesse sido alcançado por alguém não tivesse ido levar o evangelho na sua casa, onde você estava, onde você estaria agora? Em casa, tacando o terror por aí? Vai saber, né? Só Deus sabe. Ou talvez nem estaria mais aqui. Então o evangelho, irmãos, continua sendo a única esperança para a humanidade que está perdida. Leve o evangelho de Jesus. Leve as boas novas. Leve as pessoas para a célula, leve as pessoas, traga as pessoas para a igreja. Fale de Jesus para as pessoas. Depois dessas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Deus continua perguntando: quem que eu vou enviar? E aí você pode dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje no batismo, após o batismo, eu sentado lá refletindo a minha vida, e eu disse: Deus, obrigado, eu não me arrependo em nada da decisão que eu tomei. Março de 2006 eu aceitei Jesus na minha vida. 2 anos e meio depois eu deixei a minha empresa, deixei tudo, e estou até hoje anunciando o evangelho. E eu disse: Deus, valeu a pena, eu faria tudo de novo. Então que nós possamos ter o orgulho de ser crente, que nós possamos ter o orgulho de ser a igreja de Cristo,
e possamos ter o orgulho de levar e anunciar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna. Que Deus te aquebrante o seu coração, que Deus abra seus olhos e você possa refletir naquilo que Ele já fez na sua vida, e você possa retribuir a Ele os benefícios que o Senhor lhe fez, ganhando outras almas, ganhando outras vidas. Que essa palavra possa aquebrantar seu coração, e você não ser um celeiro fechado, mas você ser uma pessoa que transmite essa mensagem, essa semente de boas novas à vida de outras pessoas. Se você entendeu, dê um aplauso ao Senhor. Deixa eu orar com você. Coloca a sua mão no seu coração. Senhor, dou graça ao teu nome, pois o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de honra e de glória. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, aquebrantar o coração da tua igreja, aquebrantar o coração dos teus filhos. Que o Senhor possa usar homens e mulheres aqui, para que eles possam anunciar o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que restaura, o Evangelho que abençoa. Que o teu povo possa ter um coração aquebrantado, que o teu povo possa ser grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Que o Senhor traga paz ao coração da tua igreja, e o Senhor livra a tua igreja de todo mal, de todo ataque, de toda seta, de todo nível de perturbação. Se tem alguém aqui enfermo na alma, enfermo no corpo, que o Senhor os cure, que o Senhor os abençoe, em o nome de Jesus. Que o Senhor traga paz à família, traga paz ao casamento, traga paz ao teu povo, e livra, meu Deus, o teu povo de todo mal, de todo engano, de toda seta do inimigo. Faça com que o teu povo prospere, e que a escama dos olhos, os tampões dos ouvidos possam ser removidos, e o teu povo possa entender, conhecer, que só Jesus salva, só Jesus liberta, somente Jesus cura e conduz à vida eterna. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo o poder, toda adoração seja dada ao Senhor. O Senhor é santo, é poderoso. Agradeça a Deus por todos os benefícios que Deus te fez. Agradeça a Deus porque Cristo te alcançou. Agradeça a Deus pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Faça uma aliança com Deus de anunciar o Evangelho. Pede para Ele usar a sua vida. Diga para Deus: Senhor, envia-me a mim.
A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a adoração. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Diga obrigado, Jesus, por todos os seus benefícios. E nessa noite Jesus está te enviando. Vai e faça discípulo. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Cadê os discípulos que se batizaram? Podem vir, a igreja pode sentar um pouquinho. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53 em diante, diz: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém, irmãos? Servir a ceia. Toda sexta-feira no Shabat nós servimos a ceia do Senhor. Então,
venha se alimentar de Cristo, para que você tenha a vida eterna. Faltou um discípulo, né? Ele precisa ceiar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o pão, o suco da uva, como o corpo e o sangue de Cristo. Seus filhos estão a primeira vez, meu Deus, se alimentando do Senhor. A palavra diz que quem se alimenta do Senhor vive pelo Senhor, e o Senhor vai ressuscitá-los no último dia. Assim seja, conforme a tua palavra, que eles possam, meu Deus, comer e beber para receber vida do Senhor, se fortalecer no Senhor, e o corpo do Senhor que foi ferido possa trazer cura ao corpo deles, e o teu sangue purificar todo o pecado. Eu abençoo a ceia no nome e no sangue de Jesus. Pode comer e beber, queridos. Deixa o copo lá, Deus abençoe. Dá um aplauso a Jesus pela vida dos irmãos. Vamos honrar a Deus, nossos dízimos, oferta, primícia. Algum irmão ajuda aí nos envelopes. Se você vai devolver dízimo, se você quiser fazer uma oferta, tem QR Code na parede, ou então levanta a mão, algum irmão leva um envelope até você. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros, transbordarão de mosto os teus lagares. Deus não mente na sua promessa e Ele é fiel para cumprir. Seja fiel a Deus e Ele vai lhe honrar, lhe prosperar, lhe abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente consagrar dízimo, oferta e primícia. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles que honram o Senhor vai honrá-los. Eles terão, meu Deus, os celeiros deles fartos, os lagares transbordando. A tua promessa se cumpra na vida dos fiéis, que eles prosperem, que eles cresçam financeiramente, que eles tenham do Senhor sabedoria para administrar finanças, que eles tenham portas abertas, que eles tenham fartura sobre a mesa, e que o Senhor não deixe faltar nada, e que o Senhor os multiplique toda semente que eles têm colocado, meu Deus, no teu altar. Multiplique 30, 60, 100 por 1. Eu consagro e eu abençoo os dízimos, as ofertas, as primícias,
em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Traga a sua oferta. Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo culto, pela palavra, por cada família que está aqui. Eles têm uma semana, meu Deus, de muita paz, que os anjos de guerra estejam ao redor, protegendo, abençoando, livrando do mal, e que o teu povo prospere em tudo, eles sejam bem-sucedidos, para a honra e a glória do teu nome. Diga: eu recebo. Um aplauso ao Senhor. Vão em paz, cumprimente o teu irmão, a tua irmã, Deus te abençoe.